Olá pessoal, meu nome é João Vitor. Hoje eu vou apresentar o trabalho prático 3 da disciplina Estrutura de Dados 2. O tema é Complexidade de Problemas. A complexidade de problemas ela vem para classificar os problemas de acordo com a dificuldade fundamental. O objetivo não é analisar o quão rápido um algoritmo específico é, mas sim determinar o mínimo de recursos, sendo tempo e memória, de qualquer algoritmo que precisaria, no pior caso, para resolver o problema. Agora, as principais categorias de complexidade. Neste trabalho, a gente vai dar foco para o NP, que é o polinomial não determinístico. Ele é difícil de encontrar, mas fácil de verificar. Já os exemplos de problema, a gente vai dar foco para o 3SAT e o independente set. O 3SAT ele é um problema de decidir se existe uma maneira de atribuir valores verdadeiros às variáveis de forma lógica para que toda a fórmula seja verdadeira, podendo ser verdadeiro ou falso. A gente começa nas variáveis, que seria x1, x2, z, y e etc., indo para os literais, cujos literais a diferença é que a gente tem esse símbolo, que é a da negação, onde aqui é x1 e aqui é x2 negação, y negação, e depois a gente vai para a cláusula. A cláusula é composta por esse símbolo aqui, que significa ou, sendo a estrutura x1 ou x2 negação ou x4. A forma CNF, que seria a forma normal conjuntiva, ela é mais ou menos assim: x1 ou x2 negação ou x4, e depois entra esse símbolo que significa E, que é feito assim. Aí a gente continua escrevendo. Continua como se fosse continuação aqui, a gente vai escrever aqui embaixo por conta da falta de espaço. Mas seria para terminar a terceira cláusula do 3SAT. Com isso, a gente parte para o independente set. Ele é um conjunto que é dado a partir de um grafo, onde é um conjunto de vértices que não tem arestas entre si. Por exemplo, se dois vértices estão ligados, não podem estar juntos no conjunto. Quando a gente vai utilizar o independente set, tem uma pergunta que é bom levar junto para poder fazer a análise, que consiste em: existe um conjunto de K vértices que não se conectam entre si? No exemplo aqui embaixo vai ficar um pouco mais claro isso. Por exemplo, se a gente olhar para o A faz conexão com B e com C. Então, o A não pode colocar conjunto nenhum com essas duas letras. Já a letra D, ela não faz ligação de nenhuma aresta com A. Então, a gente poderia fazer o primeiro conjunto de A e D. O próximo conjunto que poderia ser válido nesse grafo seria o C e o B, por não ter ligação entre eles. Então, ficaria B e C. Esses seriam os dois conjuntos válidos para esse grafo. Aqui a gente vai fazer a redução do 3SAT para o independente set, onde, para a gente conseguir fazer essa redução, primeiramente o 3SAT tem que satisfazer a sua condição, que é ter 3 cláusulas. As cláusulas estão com as variáveis sendo válidas, elas verdadeiras, sendo falsas ou verdadeiras, e vai ficar mais ou menos assim, como exemplo. A gente vai colocar aqui a primeira cláusula sendo x1, ou x2, negação, ou x3, e x1, ou x3, negação, ou x4, também negação, e, e x2, ou x3, ou x4. Aqui, para ficar um pouco mais fácil, eu gosto de identificar que aqui é o C1, cláusula 1, C2, cláusula 2 e C3, que seria a cláusula 3. Para ficar ainda mais fácil, eu gosto de fazer como se fosse uma matriz, fazendo C1, C2 e C3. Aqui em cima a gente vai repetir cada cláusula, e vocês vão ver que realmente facilita um pouco na hora de passar para o independente set, na hora de montar os grafos. Aqui só está faltando
o último agora, que vai ficar x4. Aí, aqui em cima, a gente vai colocar eles sendo 1, 2 e 3, como se fosse dividido aqui em colunas. E aí, eu vou colocar aqui na frente como V1, V2 e V3. Esse V é de vértice, pois a gente tem que montar agora os triângulos que a gente vai passar para o independente set. Aí aqui eu vou colocar 3 triângulos já de cara, pois como a gente tem 3 cláusulas, vai formar 3 triângulos. Aqui no primeiro vai ser o V1. Eu vou colocar aqui dentro, que a gente vai saber que é o V1. Aqui o V2 e aqui o V3, que significa vértice 1, vértice 2, vértice 3 e por assim em diante. Daí a gente vai completar agora as bolinhas como se fosse uma matriz. Começando aqui embaixo pelo o V1, 1, sendo ele o x1, V1, 2, negação de x2, V1, 3, x3. Aqui ficou parecendo que é uma negação, mas é um x. No V2, 1, x1. Depois temos negação de x3 e negação de x4. Por último, nós vamos ter x2, x3 e x4. Agora, já com as bolinhas preenchidas, a gente vai fazer a ligação. E a ligação de um triângulo para o outro é dada a partir do oposto do que a gente está comparando. Então, para seguir de uma maneira mais fácil de dar sequência, vamos começar fazendo círculos. Então, a gente olha primeiro o x1. Se tivesse algum x1 nesse triângulo, a gente não iria levar em consideração, pois ele mesmo não pode fazer ligação já que já está sendo ligado. Então, a gente vai olhar com os demais. Aqui embaixo tem x1, mas não é uma negação, então a gente não vai fazer ele, pois não é o oposto. Então, como não tem nada, ele não vai fazer ligação com nenhum. Partindo para o próximo, é a negação do x2. Então, a gente vai procurar aqui embaixo para ver se tem algum. Aqui na vértice 3 tem um. Então, a gente vai pegar e vai fazer essa ligação aqui. Ó. Pum, pronto. Agora, a gente vai partir para o terceiro, x3. O x3 tem uma negação aqui. Então, a gente vai fazer a ligação dele aqui. E agora, a gente vai para o vértice 2. A gente vai começar a comparar os de baixo. E pode notar que conforme a gente vai preenchendo, a gente não compara com o de cima, pois o de cima já foi completado. Então a gente vai sempre comparar com o de baixo. x1 não tem nada, então a gente não vai fazer ligamento. Negação de x3. Temos o x3, então a gente vai pegar o x3 aqui e vai ligar ele com o outro x3. Agora, negação de x4. Aqui embaixo tem. Então a gente vai pegar e fazer essa ligação e vai vir aqui para baixo. Como aqui embaixo não tem mais nada para comparar depois, a gente já completou. Com isso, a gente consegue ter a prova que tem duas provas, sendo tanto do 3-sat para o independente set como independente set para o 3-sat. A primeira é o seguinte: se a fórmula do 3-sat é satisfatível, ou seja, ela seja verdadeira, o grafo ele vai ter um independente set de tamanho m. E agora, se fosse o caso contrário, seria se o grafo tem um independente set de tamanho f, a fórmula 3-sat é satisfatível. Então, temos meio que uma fórmula que vai dizer se um pode ser o outro, um pode fazer redução no outro, que seria, basicamente, m igual a cláusula. Quando o m for igual à quantidade de cláusula, a redução de 3-sat para independente set ou independente set para 3-sat, ela pode ser feita. Com isso, a gente conclui que o independente set ele também faz parte de NP completo, pois quando a gente consegue transformar 3-sat em independente set, a gente está transformando um problema no outro. E o que que dá para ser observado também é que o 3-sat ele é um problema totalmente diferente do independente set, pois ele é algo de um problema lógico sendo transformado em um problema de grafo. E isso revela uma estrutura comum entre problemas difíceis. E muito obrigado por assistir até aqui.